A paz e a graça do nosso amado Senhor Jesus seja com todos. Hoje o nosso estudo está no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Guerra contra os amalequitas, a desobediência de Saul, as palavras de condenação de Deus são alguns dos títulos deste capítulo. Samuel disse a Saul: "O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto, o que o Senhor Deus Todo-Poderoso diz." Samuel traz uma palavra, não dele mesmo. Ele deixa muito claro: a palavra é do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele castigará os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando eles vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate homens, mulheres, crianças, gados, ovelhas, camelos, jumentos. Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Um grande número de soldados atende a este chamado. Um chamado que era contra um inimigo poderoso, que já tinha feito o povo de Israel sofrer muito. Um chamado que eles sabiam que vinha de Samuel, o profeta, e o que vinha de Samuel, o profeta, eles sabiam que vinham de Deus. Então eles tiveram aqui um exército de 210.000 homens ao total. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondido num leito seco de rio. Saul preveniu os queneus: "Saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito." Aqui a gente vê um povo que foi bondoso para com Israel, e isso não foi esquecido nem por Israel, nem pelo próprio rei Saul, que dá oportunidade para que eles saiam daquele meio ali, para que eles não fossem mortos. A bondade que praticamos nunca é esquecida. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. Aqui a gente vê uma visão humana de Saul e o seu exército e uma obediência parcial e conveniente, porque o rei era um status para eles, ter o rei preso, prisioneiro. O melhor das ovelhas e gado era muito interessante para eles também, como dizem, para queimar como sacrifício ao Senhor, mas usufruíam do sacrifício que era oferecido a Deus. O Senhor Deus falou com Samuel: "Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens." Deus ungiu e chamou Saul para dar certo. Deus, ele é onisciente e ele tem presciência. Ele conhece o futuro. Ele não é pego de surpresa. Saul aqui não estava pegando Deus de surpresa. Nenhum de nós pegamos Deus de surpresa ou surpreendemos a Deus. Mas o que Deus diz? Estou arrependido de ter dado uma oportunidade para Saul. Estou arrependido de ter dado tanto poder para Saul.
por aí o que Deus está dizendo, porque, como eu repito, Deus não é pego de surpresa. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Então Samuel entristeceu muito o coração. Ele acreditava que Saul poderia ser um bom rei para Israel. E tem a questão dessa desobediência, dessa falta de temor, de reverência, que também entristeceu o coração do profeta. E ele ora a Deus em voz alta a noite inteira, intercedendo por Saul. E na manhã seguinte, ele vai procurar Saul. Saul vai ao encontro do profeta Samuel, o saudou ali e fala para ele: olha, Samuel, o que Deus mandou eu fazer através da sua boca foi concretizado, fiz o que Deus mandou. Só que Deus não deixa ninguém, o seu ungido, aquela pessoa que anda com ele, enganado. Ele já tinha falado com Saul enquanto ele orava a noite, com Samuel, enquanto ele orava a noite inteira por Saul. E ele pergunta para ele assim: mas que mugidos são esses que eu estou ouvindo? E ele joga. Saul não negou que aquele gado, que aqueles animais tinham vindo da guerra, dos seus inimigos, e que ele deveria ter destruído. Então ele joga para cima do seu exército. Os homens do exército resolveram pegar os animais. A intenção deles era boa, a intenção deles era queimar como um sacrifício ao Senhor, o melhor que a gente podia trazer e queimar. Jogou para eles. Um outro aspecto é um líder como Saul ser dominado pela sua liderança, influenciável, acima das ordens e dos mandamentos do Senhor, que é outra coisa muito grave. A pessoa não sabe falar não, a pessoa não sabe enfrentar uma situação que ela tem que negar algo para outro, e ela prefere desagradar a Deus do que aquela outra pessoa, ou a sua liderança, ou alguém que está abaixo dela. É o que nós vemos aqui de Saul. Ele deveria ter colocado: não, nós não podemos levar, porque a ordem de Deus é para matar tudo. Não era para levar espojos de guerra, era para aniquilar. Quando a gente vê uma aniquilação como essa que Deus pediu contra os amalequitas, é como Deus pede para que nós venhamos a aniquilar o pecado, não deixar nada, aniquilar com tudo. Então ele falou isso para Samuel, e Samuel disse para ele, no verso 20, primeiro Saul responde: mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe os meus soldados, não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Quis dizer assim, mas a intenção foi boa. Obedecer é obedecer. Obediência total é obediência total, e não obediência parcial, e não fazer o que nós entendemos que parece ser bom, que parece ser ideal. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere, Saul? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas.
Samuel não estava dizendo que não era necessário mais sacrifícios, que Deus não se agradava mais dos sacrifícios, da adoração e do louvor ali como um incenso que sobe ali daquele sacrifício. Ele estava dizendo que obediência é em primeiro lugar. Muitas pessoas dedicam uma vida de oração, uma vida de monte, de ir para o monte orar, mas eles não têm obediência, não têm domínio próprio, não vigiam. Então, de que adianta a pessoa dizer que ela ora muitas horas, que ela se consagra muito, vamos colocar como um sacrifício, mas ela não tem obediência na primeira situação, na primeira circunstância que aparece, já cai em pecado, não tem domínio próprio. Então Deus está dizendo, olha, eu tenho muito mais prazer na obediência do que em sacrifício. E eu posso dizer, porque é algo que a gente vê no nosso redor. Pessoas que são assim de Deus, que são intercessores, que estão nos cultos, né, sempre, estão em tudo, mas tem problema com a obediência, tem problema em conter-se, tem problema com domínio próprio. Quando a gente menos percebe, essa pessoa caiu em pecado. Por isso Deus está dizendo, obediência é importância demais. E ele diz assim, a revolta contra o Senhor é tão grave como o pecado da feitiçaria. O revoltar contra Deus, o desobedecer a Deus é tão grave como o pecado da idolatria. O Senhor o rejeitou como rei porque você rejeitou as suas ordens. Não era porque ele se achava pequeno, não era porque ele tinha baixa estima, porque ele desobedeceu, Deus o rejeitou. Essa palavra continua para nós. A obediência. Ser abençoado por Deus porque eu sou obediente. Ser protegido por Deus porque eu sou obediente. Então Saul diz assim, no 24, eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Olha a razão dele agora. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. Quando Saul pede perdão e diz, me perdoa, eu errei mesmo, eu fui fraco, eu cedi aos desejos do povo, eu fiquei com medo do povo. Aí Samuel, que tinha orado a noite inteira em comunhão com o Senhor, ele afirma, eu não vou te perdoar, no sentido de que você foi rejeitado por Deus, então eu não vou te acompanhar mais, mediante o seu exército, mediante o povo de Israel. E que é a atitude de Saul? Ele vira as costas. Então beleza. Quer me perdoar, não? Continua me rejeitando, então? Beleza, então, virou as costas, não preciso de você, não. E aí Samuel toma uma atitude, ele agarra no manto de Saul, fica ali um pedaço na mão dele e ele diz para ele assim, e Samuel disse, hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus não mente, não muda de ideia.
Ele não é ser humano e por isso não se arrepende. Essa decisão de rejeitar Saul, Deus não está se arrependendo dessa decisão. Como eu disse, na sua presciência, ele já estava vendo, conhecendo e vendo lá na frente que Saul só estava tomando atitudes erradas e desobediências e ia somando as atitudes erradas de Saul. Mas ele virou as costas para o profeta Samuel. Como quem diz, tô nem aí, preciso de você não. Você viu a vitória hoje? 210 mil homens comigo? Preciso de você não. E o capítulo termina com o próprio profeta Samuel matando Agag, que era o rei dos amalequitas. O próprio profeta Samuel matou Agag. E no último versículo, e nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Aqui é a última vez dessa instrução e parceria, de Samuel com Saul. E o último versículo triste desse capítulo é Deus dizendo: eu me arrependi de ter dado essa oportunidade para Saul, de ter empoderado Saul. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos valorizar muito a obediência ao Senhor e analisar muito os erros de uma pessoa como Saul. Amém? Deus